Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Olá, eu sou Eduardo Guimarães e este é o Blog da Cidadania. E a semana que entra vai ser talvez a semana mais quente do ano, depois do 8 de janeiro. Bolsonaro vai ser julgado começa a ser julgado na quinta-feira pelo Supremo Tribunal Federal e não se discute mais se o Bolsonaro vai ou não ficar inelegível, mas até quando ele vai ficar inelegível. Existe a possibilidade de ele ficar inelegível somente na eleição de 2026 e existe a possibilidade de ele ficar inelegível também na eleição de 2030. O fato é, a inelegibilidade de Bolsonaro já começa a contar a partir de 1º de janeiro deste ano, se ele basicamente for condenado a ficar inelegível pelo Tribunal Superior Eleitoral. O presidente Lula teve e continua tendo um papel preponderante ao lado de Alexandre de Moraes no processo de cassação de Bolsonaro. No mês de maio, o Lula nomeou 2 ministros do TSE que substituem ministros que inclusive eram tidos como mais favoráveis a Bolsonaro. Um deles é Carlos Orbach, que participou de um jantar com Bolsonaro e era visto como um bolsonarista. O outro ainda está lá, é o Raul Araújo, aquele ministro que basicamente ele proibiu que houvesse manifestações políticas no festival de rock Lollapalooza. E ele, na verdade, foi desautorizado pelo STF, mas, na verdade, ele tentou impedir que as pessoas criticassem Bolsonaro, dissessem palavras de ordem contra Bolsonaro nesse festival, que era absolutamente impossível. Como é que você vai identificar quem está no meio de uma multidão ali gritando fora Bolsonaro ou coisa que o valha? Não é? Seja como for, o Lula e o Alexandre de Moraes podem se dar as mãos aí e comemorar, porque eles muito provavelmente vão fazer o Bolsonaro ficar inelegível por, na verdade, espera-se 5-2, mas a possibilidade de 7-0 não está descartada. O tal Araújo e Nunes Marques, em tese, votariam a favor de Bolsonaro, mas Nunes Marques vem sofrendo pressão e ele teve que vir a público recentemente explicar que não tem fundamento a história de que ele ia declarar, iria pedir vistas do processo para adiar a inelegibilidade de Bolsonaro. Seria uma estratégia que favoreceria muito Bolsonaro, na expectativa de que mais adiante o cenário melhore para ele, ainda que o cenário tenda a piorar para ele quanto mais o tempo avançar, porque há uma avalanche de processos contra ele, inclusive no TSE, e esse nem é o mais grave. Esse que ele vai responder a partir de quinta-feira é referente à reunião com embaixadores em que ele difamou o sistema eleitoral brasileiro para o mundo inteiro, para os embaixadores das grandes potências, usando o Itamaraty para cometer esse crime de lesa pátria. Então vamos ver algumas matérias sobre o assunto. O julgamento segundo o Globo, o julgamento no TSE que pode tornar Bolsonaro inelegível transcorrerá da seguinte forma: o colegiado vai analisar a ação movida pelo PDT sobre ataques do ex-presidente ao processo eleitoral.
O TSE se reúne na quinta-feira, dia 22, e o colegiado vai analisar a ação do PDT, naquela reunião com embaixadores que eu acabo de citar. Os 7 juízes titulares do TSE vão participar do julgamento. Além do presidente da corte, Alexandre de Moraes, compõe o plenário os magistrados. O segundo, Benedito Gonçalves, que é o relator do caso e já pediu a cassação, a inelegibilidade de Bolsonaro. Carmen Lúcia, que ninguém duvida que vai pedir também. Sérgio Oliveira Banhos, que também é tido como voto favorável à cassação. Este Carlos Orbach, ele não está mais no TSE. Estão Raul Araújo Filho, e eu disse Carlos Araújo, o nome dele é Raul Araújo Filho, e Cássio Nunes Marques. Então você vê, o Moraes é 1, o Benedito 2, Carmen Lúcia 3, Sérgio Silveira 4, Carlos Orbach 5, Raul Araújo Filho 6 e Cássio Nunes Marques 7. Porém, há uma outra configuração. Deve ter sido cometido um erro aqui, porque esse Carlos Orbach, ele se aposentou e era um bolsonarista. Ele foi jantar com Bolsonaro. O julgamento poderá se estender pelas sessões dos dias 27 e 29 de junho para concluir a votação sobre o tema, além da possibilidade de que algum ministro peça a vista. No caso, talvez o Raul Araújo, talvez o Nunes Marques, mas o Nunes Marques, que é o mais escancaradamente bolsonarista, não é, ministro do STF, talvez tenha a primazia de fazer isso, apesar de ele negar, dizer que é especulação que ele possa pedir vistas, o que significaria uma negativa, né? O Ministério Público Eleitoral já se manifestou a favor da inelegibilidade do Bolsonaro. Caso o TSE entenda que Bolsonaro cometeu abuso de poder político, o ex-mandatário poderá ficar inelegível pelos próximos 8 anos. Com isso, ele não poderia disputar as eleições de 2026 e 2030, já que para a condenação a data de habilitação começa em 1º de janeiro de 2023. A manifestação do Ministério Público foi a última fase da ação. Em um cenário menos desfavorável, Bolsonaro pode ser condenado por conduta vedada, ferindo regras previstas no Código Eleitoral. Nesse caso, haveria margem para discutir a possibilidade de disputar eleições em 2030. E aqui esse ministro, o tal Carlos Orbach, que aparece em mensagens sobre encontro secreto com Bolsonaro, deixa o TSE. O Carlos Orbach, que abriu mão de ser reconduzido como ministro, apareceu em uma troca de mensagens entre assessores. Ele teve um encontro secreto com Bolsonaro que não foi bem explicado. E aqui a configuração do TSE dada pelo Metrópolis, que é diferente. Aqui seriam o Alexandre de Moraes, o presidente, a Carmen Lúcia, o Cássio Nunes Marques, Benedito Gonçalves, que é o corregedor, o tal Raul Araújo Filho, que queria proibir o Lula-Palusa, e Floriano de Azevedo Marques Neto e André Ramos Tavares Neto. Enquanto que aqui o Globo falou em, vamos ver os nomes aí, né, dos ministros, Sérgio Silveira Banhos e Carlos Orbach, que foram os dois substituídos, né? O Globo, ele não fez a atualização dos indicados por Lula, foi um erro aí do jornal Globo. E na verdade o Lula, ele nomeou 5 dos 7 ministros que vão julgar a inelegibilidade de Bolsonaro, né? Inclusive ele nomeou esses últimos 2 agora que o Metrópolis cita aqui, não é, que são o Floriano de Azevedo Marques e André Ramos Tavares, ambos indicados pelo Alexandre de Moraes. Então o Lula, 5 dos 7 ministros do TSE que vão julgar a inelegibilidade de Bolsonaro foram nomeados pelo Lula. E na verdade aqui sim tem a configuração correta: Alexandre Moraes, Carmen Lúcia, Cássio Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, André Ramos e Floriano de Azevedo. A composição da corte é formada a partir de 3 indicados pelo STF. Então aqui, voltando à vaca fria, o que acontece é que o Lula é que vai ter, junto com o Alexandre de Moraes, o prazer de tirar esse sujeito da política por
8 anos, se tudo der certo. Ou pelo menos que em 2026 ele não esteja. Há muita gente, para terminar aqui essa conversa com você, há muita gente que acha que o Bolsonaro vai se vitimizar, que ele vai se tornar um grande eleitor. Acontece que nos próximos meses e nos próximos anos o Bolsonaro vai aparecer muito mal na fita, porque tem muito processo contra ele e acusações gravíssimas vão ser comprovadas. Isso vai acabar com esse papel de vítima e vai acabar inclusive com a condição dele de grande eleitor, e inclusive vai acabar com grande parte do discurso hipócrita da direita. Senhoras e senhores, agradeço a atenção e deixo meu melhor abraço para todo mundo.